Olá! Nesta aula, vamos falar sobre os diferentes tipos de exames de imagem que podem ser utilizados para avaliar as doenças do tórax, comentando aí as principais indicações e alguma coisa sobre os protocolos, principalmente em relação à tomografia do tórax. O primeiro conceito mais importante é que na avaliação por imagem das doenças torácicas, o raio-x vai ser sempre o primeiro exame. E, via de regra, quando precisamos complementar a avaliação do raio-x, o próximo exame mais comumente solicitado é a tomografia computadorizada. Isso principalmente se a gente estiver diante de uma doença das vias aéreas ou uma doença do parênquima pulmonar. Dá para fazer ultrassom e ressonância magnética do tórax. São exames em que a gente utiliza menos, porém tem suas aplicações, tem indicações específicas, e a grande vantagem destes dois métodos em relação ao raio-x e à tomografia é que tanto o ultrassom quanto a ressonância não utilizam radiação ionizante. Em relação ao ultrassom ainda, é importante lembrar que o ultrassom é um exame rápido, bastante disponível. Os aparelhos de ultrassom, em sua maioria, são aparelhos portáteis, então permite fazer o exame à beira do leito, algo que não dá para fazer com a tomografia, por exemplo. O paciente tem sempre que se deslocar ao aparelho de tomografia computadorizada, mas a grande desvantagem do ultrassom é que ele é sempre um método muito operador dependente. Então, depende de quem está fazendo o exame. E na avaliação das doenças pulmonares, a gente não consegue identificar as alterações na região central do pulmão, apenas na periferia e alguns tipos de alterações. Já a ressonância é um exame que é mais caro, demora mais para ser feito, mas a vantagem da ressonância em relação aos outros métodos é que ela possui uma maior resolução de contraste. O que significa isso? A capacidade da ressonância de diferenciar os tecidos, os tipos de tecidos e as alterações fisiológicas das patológicas é maior do que nos outros métodos de imagem. O meio de contraste que a gente utiliza na ressonância também é mais seguro do que o meio de contraste utilizado no raio-x ou na tomografia, porque não é um meio de contraste não iodado. E a ressonância permite a realização de estudos funcionais sem trazer malefícios relacionados ao tempo de exame, que obviamente acontece aí com a tomografia e o raio-x. É importante lembrar, então, que o raio-x e a tomografia têm o mesmo princípio de formação de imagem, é baseado na atenuação do feixe de raio-x. O raio-x é o exame mais antigo, mais simples, mais barato e mais disponível. Então essas são as justificativas pelos quais o raio-x é sempre o primeiro exame de imagem a ser realizado na avaliação das doenças torácicas. Qualquer posto de saúde simples tem um aparelho de raio-x. Apesar de tudo que há de avanço nos métodos de imagem, ainda o raio-x é o que tem a maior resolução espacial, ou seja, o pixel ou o voxel da imagem de raio-x é o menor de todos, é proporcional ao tamanho dos cristais de prata que formam a imagem radiográfica. A grande desvantagem do raio-x é que as estruturas estão todas sobrepostas, porque é uma imagem bidimensional de uma estrutura tridimensional. Para tentar melhorar um pouco essa deficiência, nós fazemos em geral mais de uma incidência no exame radiográfico. Já a tomografia, quando comparada ao raio-x, possui uma maior resolução de contraste, então ela é melhor para diferenciar os tecidos. É um método que é multiplanar, a gente consegue fazer imagens nos diferentes planos, e atualmente nós fazemos imagens volumétricas, passíveis de serem reconstruídas em qualquer plano. Existe a possibilidade do uso do meio de contraste endovenoso, que aumenta a acurácia do método. É mais fácil de se medir as coisas, principalmente
com as imagens digitais que nós utilizamos hoje em dia. É fácil de medir diâmetro, volume e outros tipos de medidas, inclusive as densidades. E é um exame rápido. Então, a maioria das vezes vai ser o exame de escolha na complementação da avaliação radiográfica. De raio-x, nós não vamos comentar nesta aula, porque nós já aprendemos o que é mais importante em relação à técnica e aos tipos, e protocolos de exame de raio-x no terceiro ano. Essas são imagens de aparelhos modernos de tomografia. Então, hoje os aparelhos são muito mais confortáveis para o paciente. São aparelhos modernos. E na imagem inferior à direita a gente vê o gantry do raio-x aberto, mostrando aí toda a parte de mecânica e computacional que está envolvida neste tipo de aparelho. E apesar de tudo que há de avanço na tomografia, um elemento ainda é o mesmo desde a época do raio-x, que é a ampola de raio-x, aqui apontada pela seta azul, em meio a todo o maquinário da tomografia. Em se falando de tomografia computadorizada, atualmente a maioria dos aparelhos são de multidetectores, é como se fossem vários aparelhos de tomografia, um grudado no outro, e nós conseguimos fazer imagens volumétricas com cortes de 1 milímetro. É importante lembrar que ao examinar o exame de tomografia do tórax, a gente vai estar sempre olhando duas janelas. À nossa esquerda, a imagem mais branca, a janela pulmonar, em que obviamente a gente olha os pulmões e as vias aéreas. À nossa direita, a janela mediastinal, utilizada para avaliar as alterações da parede torácica, do mediastínio e do abdômen superior. Então, no exame de tomografia do tórax, a gente sempre vai estar avaliando essas duas janelas. E como eu comentei, a maioria das imagens são feitas de maneira tridimensional, que permitem aí múltiplos tipos de reconstrução 3D, que ajudam em muitas situações para avaliar, por exemplo, a parede torácica, alterações da pele ou dos ossos. Em relação às técnicas da tomografia, é importante que saibamos que múltiplos fatores influenciam a formação da imagem na tomografia. Então, depende da posição do paciente. No caso do exame de tórax, se a gente vai utilizar ou não a manobra de apneia, se vai utilizar algum tipo de mecanismo compensatório, como os triggers cardíacos ou respiratórios. Depende dos fatores técnicos relacionados à emissão da imagem radiográfica em si, do raio-x, então o KVP, o RMAS. Depende da espessura do corte, do gap, que seria o espaçamento, do pitch, que seria a velocidade relativa em que a mesa se desloca. São todos fatores que influenciam na qualidade da imagem. Além disso, se usa ou não um meio de contraste iodado, as características relacionadas à infusão deste meio de contraste. E nós podemos fazer, como já comentei, diferentes tipos de pós-processamento relacionados aos filtros, reconstruções, janelas. Então, são múltiplos fatores que estão relacionados ao tipo e à qualidade da imagem tomográfica. Obviamente que se nós tivermos que pensar em todos esses fatores para cada exame, a gente vai perder muito tempo. Perde-se mais tempo antes de realizar o exame do que durante a realização do exame. Então, como nós resolvemos este problema? Definindo protocolos de exame de acordo com a indicação clínica. Os principais protocolos utilizados nos aparelhos de tomografia computadorizada de multidetectores são estes que nós vamos discutir nesta aula. Esses são os protocolos utilizados aqui no Hospital das Clínicas e na maioria dos grandes centros que realizam tomografia de tórax. Então, nós temos um tórax rotina com contraste, um exame chamado alta resolução, feito sem contraste. Esses são os dois principais. E depois, em algumas situações específicas, nós realizamos o protocolo de Swensen, a tomografia baixa dose e as imagens de angiotomografia, de artéria pulmonar ou de aorta. Vamos começar pelo tórax rotina. Esse é o protocolo mais utilizado, é o que nós utilizamos na maioria das indicações, com exceção para
a avaliação de doença intersticial pulmonar, DPOC. Então, na suspeita de nódulo pulmonar, de nódulos pulmonares, de massa, nos estadiamentos oncológicos, nos controles evolutivos, na avaliação das doenças do mediastino, da pleura, da parede torácica, para todas essas situações nós vamos realizar o estudo de tórax rotina com contraste. É feita apenas uma aquisição com o paciente em inspiração profunda. O meio de contraste, obviamente, é o contraste iodado, que é administrado por via endovenosa. Nós fazemos o rastreio desde a região das fossas supraclaviculares até as adrenais. Por que isso? Porque uma das principais indicações de realização de tomografia de tórax é a suspeita de câncer de pulmão e a neoplasia pulmonar muito comumente dá metástases para linfonodos nas fossas supraclaviculares e para as adrenais. Portanto, essas regiões têm que ser incluídas no rastreamento do exame. Dois exemplos de dois pacientes diferentes. No caso superior, nós temos um paciente com câncer de pulmão não pequenas células do tipo adenocarcinoma, estadio T4N3. Então é possível observar a massa na região central do pulmão direito, nessa imagem axial de tomografia em janela de mediastino. É uma lesão obstrutiva de limites mal definidos. Associada à lesão, nós identificamos os linfonodos de dimensões aumentadas no mediastino, aqui apontados nessa imagem mais à direita. Então, o meio de contraste é essencial para diferenciar os vasos dos linfonodos e, nesse caso, o exame contrastado também foi muito importante para identificar uma complicação da neoplasia de pulmão, que é o TEP, a tromboembolia. Então, nós observamos na imagem do meio, conforme mostra essa seta verde, as imagens de falha de enchimento em ramos da artéria pulmonar para o lobo inferior direito. É uma complicação importante que tem que ser detectada e só é possível de ser detectada no exame com contraste. No caso do paciente abaixo, nós temos outro câncer de pulmão não pequenas células, desta vez era um tumor do tipo escamoso, T4N2, esse é o estadiamento segundo TNM. Um possível M1A por metástase pleural. Então, na imagem em janela de pulmão, no corte coronal, nós identificamos esta grande massa no lobo superior do pulmão direito. E nas imagens axiais em janela de mediastino, é possível observar que a massa invade não somente o mediastino, mas invade o coração através da veia pulmonar, chegando até o interior do átrio esquerdo. Essa é uma informação importantíssima, porque indica não somente a agressividade do tumor, mas aumenta o risco de morte súbita por arritmia. Esse paciente tinha um derrame pleural que deve ser puncionado para se excluir a doença metastática na pleura também. Outros dois casos, à nossa esquerda, um paciente com uma pneumonia por Staphylococcus complicada, então o exame com contraste é essencial para avaliar as alterações pleurais. É possível identificar aí várias coleções no espaço pleural à esquerda, como mostrado aqui por essa seta azul, a coleção na pleura, e além disso o contraste é essencial para avaliar o realce das alterações pulmonares. Então, na imagem mais inferior é possível ver uma área de consolidação, com broncogramas e angiogramas, mas em meio à área de consolidação, que realça bastante o pós-contraste, nós identificamos uma área arredondada de hiporrealce. Isso identifica para a gente uma região de necrose com chance de formar um abscesso. Na base do pulmão direito, a mesma coisa, uma grande área de provável necrose, mostrando não só a agressividade do processo infeccioso, mas a maior chance de complicações. À direita, um paciente com um timoma B3, um timoma agressivo, com disseminação pleural. O exame com contraste é essencial na avaliação das doenças do mediastino. Então, nesse caso, nós observamos uma massa no mediastino anterior em projeção do timo, correspondendo ao timoma, e além disso, alterações pleurais à direita e observando principalmente na região mais inferior, junto ao seio costofrênico, é possível identificar-se as áreas sólidas
de tecido na cavidade pleural são diferentes da atenuação líquida do derrame pleural. Isso indica para a gente a disseminação neoplásica pela cavidade pleural à direita. Portanto, nesses tipos de situação, o meio de contraste é essencial para se fazer o diagnóstico mais correto. O outro protocolo mais utilizado em tomografia é o que nós chamamos de tórax alta resolução. Então, este é o tipo de exame realizado para avaliação da doença intersticial pulmonar, do DPOC, das bronquiectasias e de outras doenças aí de vias aéreas. Por definição, e essa definição ela provém de um consenso da Sociedade Americana de Doenças Torácicas e da Sociedade Europeia de Doenças Respiratórias. Por definição, o tórax alta resolução ele deve ter idealmente 1 milímetro de espessura de corte, sendo o valor máximo de 2 milímetros. Idealmente, uma aquisição volumétrica que permita fazer as reconstruções nos diferentes planos. Se não for feito volumétrico, for feito algum tipo de espaçamento, esse não pode ser superior a 2 centímetros e deve ser feito o exame sem contraste. Uma observação importante é que, atualmente, com os novos aparelhos, e é o que a gente realiza no nosso serviço, todos os exames, por definição, têm alta resolução. Nós fazemos os exames com 1 milímetro de corte, 1 milímetro de espessura de corte. Porém, para a avaliação das doenças pleurais e mediastinais, não é essencial fazer esse tipo de corte fino, então podem ser feitos cortes mais grossos. Tá? Nós mantivemos o nome tórax alta resolução por uma questão histórica relacionada aí à evolução do método tomográfico. Mas todos os exames que nós fazemos no nosso serviço são de alta resolução. Okay? Em relação a esse protocolo ainda, é importante salientar que são feitas 2 aquisições, então diferentemente do protocolo rotina, em que é feita apenas uma aquisição e inspiração, no tórax alta resolução, para avaliação de doença tercial e doenças de vias aéreas, nós fazemos aquisições em inspiração e expiração para todos os pacientes com estas suspeitas clínicas. E o exame é feito sem contraste, porque nós estamos interessados em identificar alterações sutis da atenuação do pulmão. E o meio de contraste pode mascarar essas alterações, por isso é importante fazer o exame sem contraste. Neste exemplo, nós temos 2 pacientes diferentes, mas com doenças clinicamente semelhantes. São 2 pacientes com DPOC, classificados como Gold B. Então, eles têm comprometimento funcional e sintomas parecidos, porém são pacientes com doenças diferentes. À esquerda, nós temos um paciente DPOC com doença predominantemente enfisematosa. Então, é possível identificar nas imagens axiais em janela pulmonar os focos de enfisema centrolobular, como mostrado aqui pela seta azul, e áreas de enfisema paraseptal, como mostrado aqui por essa outra seta. Além disso, o paciente tinha bolhas subpleurais, como mostrado nessa imagem mais inferior. Então, é um paciente com DPOC de predomínio enfisematoso. Já à direita, nós identificamos que o paciente não possui importantes áreas de enfisema. As alterações são principalmente brônquicas. Então, a seta verde mostra para a gente um brônquio de paredes espessadas no lobo superior do pulmão direito. E, mais inferiormente, a gente identifica que os brônquios são deformados, com as paredes serrilhadas e irregulares. Então, esse é um paciente com DPOC de predomínio de doença de vias aéreas ou doença brônquica. Então, à esquerda seria o paciente enfisematoso, à direita, o paciente bronquítico. Essas são as diferentes manifestações no exame de imagem. Nesses 2 exemplos, a gente mostra a importância das aquisições em expiração. Então, no paciente do canto superior esquerdo, é um paciente com DPOC Gold D, que seria a classe mais grave de doença. As 2 imagens superiores são imagens em inspiração e as 2 imagens inferiores são imagens em expiração. É possível, então, identificar uma redução importante de calibre da traqueia e dos brônquios fontes na imagem em expiração. Isso mostra para a gente um colapso excessivo da via aérea central, uma traqueomalácia relacionada ao DPOC. E isso pode
influenciar de maneira importante o comprometimento funcional do paciente. Só pode ser identificado se realizarmos as imagens em expiração. No outro caso inferior, nós temos um paciente com asma grave persistente e as imagens superiores são imagens em inspiração. Existe uma alteração bem discreta, bem sutil da atenuação pulmonar, mas que na fase em expiração, como mostrado nas duas imagens inferiores, fica muito mais saliente, muito mais fácil de identificar, porque mostram-se as áreas de retenção aérea. São as áreas hipoatenuantes que mantêm volume na fase expiratória, mostrando para a gente o componente de doença de pequena via aérea. Então, por isso que para a avaliação de doenças intersticiais e doenças das vias aéreas, é importante realizar o protocolo alta resolução, sem contraste, inspiração e expiração. Esse tipo de imagem permite ainda que nós façamos estudos quantitativos. Então, existem programas que fazem a análise das imagens tomográficas, e este é um exemplo do programa que nós utilizamos aqui no Hospital das Clínicas e que faz para a gente a segmentação automática dos pulmões. Então, ele diferencia, ele separa o pulmão direito do pulmão esquerdo, nesse caso o pulmão direito em azul, o pulmão esquerdo em verde. Ele segmenta, ou seja, ele separa anatomicamente toda a árvore traqueobrônquica, como a gente observa na imagem superior à direita, e ele mostra para a gente quais são as áreas de enfisema, aqui destacadas na cor amarela. Então, tudo isso que a gente está vendo em amarelo nessa imagem coronal à direita são áreas de enfisema. Então, esse paciente, por exemplo, ele tinha um volume pulmonar de 8 litros e 200, bastante aumentado, relacionado à hiperinsuflação. Desses 8 litros e 200, 4 litros era de enfisema, era de pulmão não funcionante. Um índice de enfisema de aproximadamente 50%, caracterizando um enfisema muito grave. Então, nós conseguimos avaliar de maneira quantitativa as alterações tomográficas nesse tipo de situação. Bem, os dois principais protocolos mais utilizados no dia a dia são estes que comentamos: protocolo tórax rotina com contraste, uma aquisição; protocolo tórax alta resolução, sem contraste, duas aquisições. Alta resolução, principalmente doenças intersticiais e das vias aéreas; rotina com contraste, todas as outras situações, especialmente nos casos oncológicos e de doença mediastinal e pleural. Os demais protocolos eles são indicados em situações mais específicas e são menos utilizados no dia a dia. Um deles é o protocolo de Swensen. O protocolo de Swensen é utilizado para avaliar o nódulo pulmonar solitário, ou se houverem alguns nódulos, alguns poucos nódulos, para avaliação do nódulo dominante. Esse nódulo deve medir entre 9 e 30 milímetros e não pode ser tipicamente benigno. Se o nódulo for tipicamente benigno, como os nódulos cálcicos, com calcificação em pipoca, com componente de tecido gorduroso, não há necessidade de se fazer o protocolo de Swensen. Esse protocolo ele é caracterizado por uma avaliação dinâmica pós-contraste. O que significa isso? Nós fazemos primeiro uma fase pré-contraste e depois fazemos 4 aquisições pós-contraste, com 1, 2, 3 e 4 minutos. Essas aquisições poderiam ser feitas apenas na região do nódulo, pois nós queremos avaliar o realce do nódulo. Então, não precisa irradiar todo o tórax do paciente. Nós irradiamos apenas a região do nódulo. E o teste ou o protocolo de Swensen, ele é válido principalmente pelo seu alto valor preditivo negativo. O que significa isso? Isso significa que se o teste for negativo, o paciente não tem doença, o paciente não tem neoplasia, aquele nódulo é benigno. Nós utilizamos o cutoff de 15 unidades Hounsfield. Então, se o nódulo realçar menos do que 15 unidades Hounsfield, significa que aquele nódulo muito provavelmente é benigno. E se houver um realce maior do que 15, é câncer? Não necessariamente. Pode ser um nódulo inflamatório, principalmente se for um nódulo com inflamação em atividade. Por isso que o importante desse protocolo é justamente o valor preditivo negativo. É a gente estar confiante que quando o protocolo de Swensen é negativo, aquele paciente tem uma doença benigna. Tá?
Este é um exemplo de um paciente com um nódulo no lobo médio. Esse nódulo, identificado aqui na imagem axial pré-contraste, ele tinha uma densidade de 32 unidades Hounsfield, e abaixo nós identificamos 4 imagens axiais em janela de mediastino com 1, 2, 3 e 4 minutos, e o realce deste nódulo chegou até 65 unidades Hounsfield, ou seja, foi maior do que 15, o teste é positivo. Nesse caso, a lesão foi biopsiada e depois ressecada e era um adenocarcinoma de pulmão. Outro protocolo que podemos realizar nos exames de tomografia de tórax é o protocolo baixa dose. Neste tipo de exame, este tipo de exame é utilizado principalmente para o rastreamento do câncer de pulmão, mas pode ser utilizado também nos pacientes jovens, principalmente aqueles que vão fazer segmento de lesões pulmonares, segmento de pequenos nódulos ou de outro tipo de alteração. Nos pacientes imunossuprimidos, como por exemplo aqueles que realizam transplante de medula óssea, nós podemos realizar esse tipo de exame também, porque esses pacientes muito comumente fazem vários exames pós-procedimento, principalmente relacionado à avaliação de neutropenia febril. Então é um jeito de se expor o paciente a uma menor dose de radiação. Mas o exame foi criado inicialmente para a avaliação do rastreamento de câncer de pulmão. Por definição, um exame de tomografia baixa dose deve ter uma exposição à radiação menor do que 1,5 millisieverts. Essa é a definição do principal estudo de rastreamento de câncer de pulmão no mundo, que é o estudo americano, o National Lung Screening Trial. O exame é feito sem contraste e apenas uma aquisição em inspiração. Nos Estados Unidos, o programa de rastreamento de câncer de pulmão ele é coberto pelos seguros médicos desde o começo de 2015. Eles não têm um programa semelhante ao que acontece com o câncer de mama ou com o câncer de colo de útero, não existe uma busca ativa pelos pacientes, mas todos os pacientes que buscam rastreamento ou todos os médicos que solicitam rastreamento para os seus pacientes têm os exames custeados aí pelo sistema de saúde. Quais são os pacientes em que está indicado o rastreamento de câncer de pulmão? São os pacientes com idade entre 55 e 77 anos, obviamente os pacientes que não apresentam sintomas de doença pulmonar, de doença respiratória principalmente, e aqueles pacientes que são pacientes tabagistas com exposição maior ou igual a 30 anos maço. Se o paciente parou de fumar, que ele não tenha parado de fumar há mais de 15 anos. Então essas são as indicações do rastreamento de câncer de pulmão. Para quem tiver interesse, existem aí vários sites interessantes que discutem o rastreamento de câncer de pulmão, incluindo um site oficial do Sistema de Saúde americano, que é esse Should I Screen. Vale a pena vocês checarem para observar como, em termos de civilidade, os americanos estão muito na nossa frente. Então esse site mostra para o paciente não somente se ele deve ou não fazer o rastreamento, mas os possíveis benefícios e as possíveis consequências de um eventual rastreamento do câncer de pulmão. Vale a pena checar. Esse é um exemplo de um paciente num programa de rastreamento, sexo masculino, 57 anos, com a carga tabágica de 40 anos maço. Então no rastreamento ele tinha um nódulo no lobo inferior do pulmão direito, conforme mostrado aqui nessa imagem axial janela de pulmão. Esse nódulo media 8 milímetros, foi optado por se fazer o controle com 3 e 6 meses. No controle de 6 meses, o nódulo já media mais do que 1 centímetro. Depois disso, então, foi optado por se fazer uma investigação mais invasiva. Primeiramente foi feito o PET-CT, que é esta imagem mostrada aqui inferiormente. A gente vê novamente o nódulo com uma alta captação, ou seja, o PET é positivo, e posteriormente foi feita a biópsia percutânea guiada por tomografia e identificou-se tratar-se de um carcinoma de pulmão não pequenas células do tipo adenocarcinoma. Então, no paciente que era assintomático, tinha fator de risco, fez um exame de rastreamento e confirmou seu câncer de pulmão num estágio inicial, que é o ideal para se detectar esse tipo de tumor.
O último protocolo que nós vamos comentar, ou os dois últimos, são relacionados às angiotomografias. Como o próprio nome diz, é para avaliação específica vascular. Nós temos dois tipos de exame: a angiotomografia de artérias pulmonares e a angiotomografia de aorta. De artérias pulmonares, obviamente, é para avaliar doenças relacionadas à circulação pulmonar, principalmente o tromboembolismo pulmonar, seja ele agudo ou crônico. Esse é um tipo de exame também utilizado na avaliação da hipertensão pulmonar e pode ser utilizado para avaliar detalhadamente a anatomia vascular, principalmente em pacientes com doenças congênitas, inflamatórias ou às vezes tumores que invadem as artérias pulmonares. É feita apenas uma aquisição em inspiração e deve ser feito o exame com contraste. Não dá para avaliar TEP em exames sem contraste. E o ideal é fazer a técnica de contrastação voltada para a circulação pulmonar. É um pouquinho diferente do que a gente usa no protocolo tórax rotina com contraste. Tá? Neste exame, o tipo de injeção do meio de contraste e o tipo de aquisição é voltada para a circulação pulmonar. É feita a aquisição de baixo para cima, caudo cranial. O meio de contraste é injetado rapidamente e a gente realiza uma técnica de detecção do meio de contraste para verificar quando o contraste chega na circulação pulmonar e adquirir as imagens na melhor fase possível. Este é um exemplo de um paciente com TEP agudo e apresentando áreas de infarto pulmonar. Então, na janela de mediastino, é fácil identificar, na região do lobo superior do pulmão esquerdo, as imagens de falha de enchimento no interior de ramos da artéria pulmonar, como evidenciado aqui pelas setas azuis. Os vasos pulmonares têm que realçar homogeneamente e intensamente pós-contraste. Então, nós temos aqui as imagens dos êmbolos na circulação pulmonar e na janela de pulmão, uma opacidade consolidativa de aspecto triangular na periferia do pulmão, caracterizando um infarto pulmonar. Esse paciente tinha outras opacidades pulmonares, representadas principalmente por bandas atelectásicas, como mostrado pela seta verde nessa imagem mais central, e esse tipo de opacidade também está relacionado ao TEP. E é importante lembrar que na janela de mediastino nós conseguimos medir as densidades e os infartos pulmonares não realçam pós-contraste, são sempre opacidades hipodensas, diferente do que acontece com as pneumonias e atelectasias. Então isso ajuda também no diagnóstico do TEP. Para a avaliação da aorta, a técnica é um pouquinho diferente da técnica utilizada na angiotomografia de artérias pulmonares. Então, nesse tipo de exame, nós queremos avaliar as alterações da aorta, principalmente os aneurismas, dissecção, por vezes doença aterosclerótica e suas complicações, malformações congênitas e processos inflamatórios. Então, o objetivo deste exame é contrastar a aorta, e não as artérias pulmonares. É feita uma única aquisição em inspiração, sempre com meio de contraste endovenoso, e a aquisição é feita de cima para baixo, também numa injeção rápida do meio de contraste, e a detecção do meio de contraste é feita não no tronco pulmonar, mas na aorta, podendo ser feita no arco aórtico ou na aorta descendente. Este é um exemplo de um paciente com uma dissecção aórtica do tipo B, Stanford B. Então é fácil identificar na imagem, em janela mediastinal, na imagem axial, o flap de dissecção intimal, que é esta imagem linear no interior do vaso, que se estende até a aorta abdominal, até a região dos ramos abdominais da aorta, e nas reconstruções nós identificamos aí a dissecção comprometendo praticamente toda a aorta tóraco-abdominal. Essa é uma reconstrução no plano coronal e esta última é uma reconstrução 3D, mostrando para a gente a extensão da doença e a gravidade da dissecção. Então, só é possível avaliar esse tipo de alteração num exame contrastado, preferencialmente um exame de angiotomografia voltado à avaliação da aorta. Bem, vamos agora comentar um pouquinho sobre os demais métodos de exame, além da tomografia. Em relação ao ultrassom do tórax, existem aí algumas indicações
específicas, né? São elas principalmente na detecção e caracterização dos derrames pleurais. Por vezes, nós podemos utilizar o ultrassom para ajudar a puncionar ou drenar estes derrames. Na suspeita de um derrame pequeno, de um derrame complexo loculado, ou na suspeita de um empiema. Então, nesse tipo de situação, principalmente nas crianças, nós podemos realizar o ultrassom. Um paciente que tem um raio-x mostrando uma opacificação de todo o hemitórax, o ultrassom pode ajudar também a diferenciar um volumoso derrame pleural de uma massa ou de uma lesão pulmonar obstrutiva. Nos pacientes que têm um raio-x com elevação da cúpula, o ultrassom pode ser útil na avaliação da função do diafragma, diferenciando, por exemplo, um derrame subpulmonar de uma paralisia diafragmática. Ainda na avaliação de espessamentos e massas pleurais, o ultrassom também pode auxiliar, inclusive auxiliar na realização da biópsia. Tem outras coisas que dá para ver também com ultrassom de tórax. Dá para detectar pneumotórax, que pode ser útil, por exemplo, na situação de trauma, na ultrassom do tipo FAST, realizada na sala de urgência e emergência. Dá para ver contusão na periferia do pulmão e dá para ver sinais de edema pulmonar. Isso pode ser útil principalmente nos pacientes que estão, pacientes críticos de sala de urgência ou de CTIs, que não têm condições de fazer uma tomografia. O ultrassom pode substituir a tomografia nesse tipo de situação. Então, alguns exemplos, né? Esse é um paciente com uma opacificação do hemitórax esquerdo. Na imagem ultrassonográfica, é fácil identificar o volumoso derrame pleural, caracterizado por esse conteúdo anecoico na cavidade pleural. E no ultrassom é possível ver também o pulmão atelectasiado devido ao volumoso derrame pleural, conforme apontado aqui por esta seta azul. Eu coloquei a imagem tomográfica apenas para mostrar a correspondência. É uma janela de mediastino, à esquerda o derrame pleural hipodenso e o pulmão colapsado, mais denso na região central. No caso inferior, nós temos também um paciente com opacificação do hemitórax esquerdo, um contexto de sintomas infecciosos. O ultrassom mostrou que o derrame ele era heterogêneo, com múltiplas imagens de septações e debris, conforme é apontado aqui pela seta azul. E esse tipo de imagem é bastante sugestivo de empiema. E nesse caso, eu coloquei também a imagem tomográfica para vocês compararem e verem como o ultrassom, principalmente na avaliação dos tecidos líquidos e moles, ele é superior à tomografia. Né? Então, no ultrassom é fácil de identificar as septações e os debris. Na tomografia, o que nós vemos é apenas o derrame pleural homogeneamente hipodenso. Então, nesse tipo de situação, o ultrassom também é útil, ajuda, né? Principalmente para avaliar as doenças da pleura. Dá para ver o pulmão? Dá para ver o pulmão. Como é o aspecto ultrassonográfico do pulmão normal? Na verdade, nós identificamos a linha da pleura, conforme mostrado aqui pela seta azul. Esta linha gera múltiplas imagens reverberantes paralelas, que são chamadas de linhas A, e algumas poucas imagens reverberantes perpendiculares, que são chamadas de linhas B, conforme mostrado na seta verde. O normal é esse padrão, né? É descrito como lembrando aí o aspecto de uma praia, né? Nos pacientes que têm edema pulmonar, a gente tem uma perda desse padrão fisiológico e a praia vai ficando, como se diz, cheia de neve. Seria esse aspecto mais típico. Então, conforme mais grave o comprometimento de edema pulmonar, mais brilhante. Desta maneira, o ultrassom permite identificar a gravidade do edema pulmonar. Esse é um tipo de exame que nós realizamos naqueles pacientes, principalmente pacientes em CTI ou em unidades de tratamento de doenças coronarianas, o paciente que não tem condição de estar realizando uma tomografia computadorizada e os exames radiográficos seriados. Já a ressonância magnética é um exame que é
bastante útil na avaliação das lesões mediastinais e da parede torácica. No caso de neoplasia pulmonar, nós utilizamos a ressonância principalmente na avaliação do tumor de Pancoast, que é a neoplasia do sulco superior, para identificar a invasão não somente da parede torácica, mas dos nervos torácicos. Também, nos casos oncológicos, a ressonância pode ajudar a diferenciar o tecido neoplásico das alterações pós-obstrutivas, as atelectasias e pneumonias distais, ajuda na caracterização de invasão local, principalmente se há suspeita de invasão no mediastino, a detecção e caracterização de nódulos, pode ser feita também a ressonância. Na avaliação das doenças pleurais, a ressonância também tem uma boa especificidade, principalmente para detectar as doenças pleurais malignas. Da mesma maneira que nós podemos fazer angiotomografias, podemos fazer angio-ressonância magnética. Então, por exemplo, uma boa indicação na paciente gestante com suspeita de TEP. Obviamente que nós não podemos fazer o exame tomográfico com radiação ionizante na paciente gestante, então uma opção é fazer a ressonância magnética, que não utiliza radiação ionizante. Na avaliação de hipertensão arterial pulmonar e TEP crônico, a ressonância também pode auxiliar a diferenciar essas duas doenças, essas duas causas de hipertensão pulmonar. E na avaliação do coração, a grande vantagem da ressonância é que nós conseguimos fazer em um único exame a avaliação morfológica e funcional. Utilizando o meio de contraste paramagnético, é possível ver as áreas de miocárdio não viável e as regiões de deficiência de perfusão relacionadas à isquemia. Então, a ressonância magnética ela pode complementar a tomografia em algumas situações e em outras situações ela pode até substituir a tomografia, principalmente naqueles pacientes que têm contraindicação à realização do exame tomográfico, seja por problemas relacionados à radiação ionizante ou ao meio de contraste iodato. Este é um exemplo de um paciente com uma massa mediastinal e aqui nessa imagem nós vemos múltiplas sequências de ressonância magnética. Então, na ressonância, a caracterização tecidual ela é mais ampla, nós fazemos mais imagens, mais tipos diferentes de imagens que permitem uma caracterização mais fidedigna dos tipos de tecido presentes nesse tumor. Outra coisa bastante interessante de se fazer com ressonância são os estudos dinâmicos e funcionais. Então, aqui, por exemplo, nas duas imagens superiores, nós temos imagens de perfusão pulmonar 4D, que significa que são imagens tridimensionais, e a quarta dimensão é no tempo. Então, na imagem à esquerda, a gente mostra o bloquinho 3D, com todo o pulmão realçado bilateralmente, e na imagem à direita, um único corte, mostrando aí a variação ao longo do tempo da chegada do meio de contraste. Então, essas são informações funcionais que podem ser obtidas com o exame de ressonância. No caso de baixo, nós temos à nossa esquerda uma imagem coronal, mostrando aí a elevação da cúpula diafragmática à esquerda, e na imagem à direita a sequência de cine-ressonância. Então, o paciente está respirando normalmente e são adquiridas imagens contíguas, né, por um determinado período de tempo, e é possível ver aí não somente o batimento do coração, o movimento dos vasos, mas também a dinâmica respiratória. Então, nesse caso, por exemplo, é fácil identificar que o diafragma direito tem a mobilidade conservada, enquanto o diafragma esquerdo apresenta uma paralisia. Então, mais uma vez, uma informação funcional em um exame de imagem. Pois bem, resumindo, né? Então, na avaliação por imagem das doenças torácicas, o primeiro exame vai ser sempre a radiografia do tórax. Este é o exame que todo médico deve conhecer e saber interpretar. A tomografia computadorizada, na maioria das vezes, é o exame que complementa o raio-x, o exame de imagem que complementa o raio-x. Todo médico deve conhecer aí as situações, as principais indicações de tomografia computadorizada e conhecer os princípios dos protocolos, porque cada protocolo está relacionado a um tipo de indicação clínica. Por isso que é também muito importante estar passando ao serviço de radiologia, ao médico radiologista,
a história clínica, a suspeita clínica. Porque dentro dos exames de tomografia de tórax existem diferentes modalidades de exames, diferentes protocolos que são utilizados de acordo com a suspeita clínica. É importante lembrar que dá para fazer ultrassom do tórax, dá para fazer ressonância do tórax, mas esses são métodos de imagem menos utilizados e utilizados em situações específicas, principalmente em situações em que o paciente não pode realizar raio-x ou tomografia, ou em algumas situações em que o ultrassom e a ressonância vêm a acrescentar informações em relação ao raio-x ou à tomografia já previamente realizados. Muito importante, então, mais uma vez, conhecer os princípios dos protocolos, principalmente em relação à utilização ou não do meio de contraste. Então, é importante saber se, por exemplo, se o paciente tem alergia ao meio de contraste iodado, se é um paciente renal crônico, esse paciente não pode fazer o exame contrastado. Essa informação é essencial para que o médico responsável pelo exame possa estar aí realizando o melhor exame sem trazer prejuízo para o paciente. Os protocolos que nós utilizamos e os mais utilizados aí fora são o protocolo de rotina com contraste, protocolo alta resolução sem contraste, inspiração e expiração, o protocolo de Swensen na avaliação do nódulo pulmonar solitário, o protocolo baixa dose, principalmente no rastreamento de câncer de pulmão, em pacientes jovens que precisam realizar múltiplos exames, e as angiotomografias de artéria pulmonar ou da aorta. Vale a pena, então, também conhecer a utilidade, as principais indicações do ultrassom de tórax, principalmente na avaliação das doenças pleurais, e da ressonância, lembrando aí das doenças mediastinais e da parede torácica. É isso, pessoal. Não se esqueçam de visitar o Moodle da Radiologia Torácica, onde há bastante material de estudo e referências para vocês complementarem aí o que é passado aqui nas aulas. Ok? Até mais.